Más notícias. Eu ponho ali aquela frase porque é para nós nos lembrarmos que aqui também não há diálogo. Aliás, as pessoas dizem save the planet. Mas o planeta não precisa ser salvo, nós é que precisamos ser salvos. O planeta vai viver mesmo depois de nós o estragarmos. A natureza nunca perdoa. E o que nós sabemos neste momento é que de facto temos alguns problemas que são reais. Somos muito mais pessoas a consumir muito mais recursos. Um cidadão no princípio do século XX consumia 12 vezes menos que um cidadão no princípio do século XXI. Porque comia da terra que usava, não tinha eletricidade, nem gás, nem andava de carro, não tinha esses recursos que são utilizados hoje em dia. No mundo atual, os perigos são imensos, assim como as ameaças e os riscos. Por isso, há que falar em penumbra securitária. De resto, o tema central da conferência proferida pelo Coronel Nuno Lemos Pires, um evento inserido no programa das comemorações militares do Exército em Angra do Heroísmo. Alguém que esteja um drunken kafir, portanto, alguém que esteja bêbado à noite, que é o ideal para ser atacado com uma faca. O que interessa é tirar o sono aos ocidentais. Tudo o que nós vamos vendo é aparecer nestas redes sociais e neste momento como incendeiam, não é? Utilizem coquetéis de Molotov e não há aqui diálogo. A mensagem é massacrem-nos. Portanto, não estamos a falar de alguém que quer dialogar connosco. Estamos a falar de alguém que tem mensagens extremamente apelativas. E neste momento, como Mossul está perdido e Raqqa vai ser perdido, já estão a preparar a fase seguinte, isto já é do mês passado. Portanto, vão para as cidades, podem roubar à vontade porque é permitido, a riqueza dos kafirs é vossa, podem matá-los e ficar com as coisas deles, e vejam como é simples fazer mal. Isto é uma página inteira que está na Romia, número 8, não é? Que é de Londres, e diz, com uma faca, com um rental car e uma faca, matámos 4 e ferimos 50. Portanto, vejam como é fácil, isto é o ataque de Londres. Isto está online. Felizmente começa agora a estar um bocadinho mais difícil. Mas só agora. Os riscos e as ameaças no mundo foram objeto de análise pelo Coronel Nuno Lemos Pires numa conferência que teve lugar nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. O professor e historiador, conhecido em Portugal por estudar e seguir o fenómeno do terrorismo, começou logo por dizer que não traz boas notícias e que o cenário futuro adivinha-se negro. Atentados, migração, alterações climáticas e fome. Assim, o nosso país estará preparado para lidar com estes problemas? Ou seja, sempre que existem dois poderes que são mais do que uma nação e se conseguem congregar à volta de si outras entidades. Portugal é um país, como os restantes países da comunidade internacional, que tem que olhar para este problema como um problema de todos. E eu penso que Portugal tem feito o seu papel aí. Portugal tem sido um país interventor, tem sido um país defensor das medidas globais. Devo dizer que não é só relativamente às alterações climáticas, mas como ao combate ao terrorismo internacional, como àquilo que são as ameaças e riscos dispersos, Portugal cumpre com alguma nobreza a sua caráter de fiabilidade. Portugal é um país fiável. E quando diz aos aliados nós estamos lá. E repare, nós temos, por exemplo, militares neste momento na República Centro-Africana. Porquê? Porque os problemas começam aí. Nós temos de estar lá a ajudar aquelas comunidades a poderem ter alguma soberania, poderem ter alguma esperança, poderem ter algum desenvolvimento económico para que, obviamente, os problemas de segurança não se alastrem por outros lados. Más notícias. Eu ponho ali aquela frase porque é para nós nos lembrarmos que aqui também não há diálogo. Aliás, as pessoas dizem save the planet. Mas o planeta não precisa ser salvo, nós é que precisamos ser salvos. O planeta vai viver mesmo depois de nós o estragarmos. A natureza nunca perdoa. E o que nós sabemos neste momento é que de facto temos alguns problemas que são reais. Somos muito mais pessoas a consumir muito mais recursos. Um cidadão no princípio do século XX consumia 12 vezes menos que um cidadão no princípio do século XXI. Porque comia da terra que usava, não tinha eletricidade, nem gás, nem andava de carro, não tinha esses recursos que são utilizados hoje em dia.
Segundo o especialista de defesa e relações internacionais, a gestão da violência está nas mãos das instituições fortes e Portugal necessita delas. O Exército, afirma, é exemplo. Eu não tenho a menor dúvida. Repara, Portugal nasceu do seu exército e o exército nasceu com Portugal. Nós estamos a falar do primeiro rei de Portugal ter sido o primeiro general do seu exército, porque assim comandou as primeiras batalhas na expansão daquilo que foi o território portucalense. Portanto, nós estamos a falar que o exército de facto é extremamente resiliente e como instituição tem um passado, tem um presente e tem um futuro. E nós estamos cá porque nos identificamos com o país e fala por nós aquilo que nós fazemos. E repare, nos últimos anos, o exército tem estado na linha da frente, sem restrições, nos teatros de operações mais difíceis, a representar muito bem Portugal. Porquê é que eu trouxe isto para aqui? Porque obviamente fui puxar a brasa à minha sardinha, porque é aquilo que eu sei, sou do exército, e portanto tenho que perceber da minha guerra, mas isto é igual para qualquer agente do Estado, seja em Portugal, seja no mundo. Qualquer agente do Estado, qualquer instituição do Estado, mesmo as instituições não governamentais podem e devem fazer o mesmo exercício. Cenários previsíveis de atuação da sua instituição, em que têm que atuar naquilo que é o desenvolvimento, por exemplo, de Portugal. E depois aqui é apenas alguns. Não é? Portugal tem que estar preparado, de forma multissetorial, coordenada e cooperada, integrada, para resolver estes cenários todos que ali estão. Ou seja, eu não posso fazer nada se eu não tiver a certeza que existe ampla cooperação e instituições fortes. Porque a instituição não é só resiliência, a instituição é garantia de várias coisas. Uma instituição forte é garantia de inclusão. Para entrar para as Forças Armadas ninguém pergunta nem raça, nem credo, nem grupo, não. Nem rico, se é pobre. É uma garantia de inclusão. É uma garantia de serviço e é uma garantia de ponderação. Se houver 4 maluquinhos que queiram fazer guerra, existe uma hierarquia que não o permite. Porque a decisão da guerra só pode legitimamente ser tomada pelo poder político e antes de a utilização de uma arma em sentido contrário, existe uma série de patamares de instituições e até de uma tradição institucional e de pensamento estratégico que impede que a violência não seja gerida. Por isso a questão da violência está nas mãos de instituições fortes. Segurança e defesa levantam questões de maior relevância nas sociedades dos nossos dias e, por isso, o comandante da Zona Militar dos Açores lançou o desafio ao coronel Nuno Lemos Pires para promover a reflexão. Como militar, necessariamente as questões de segurança e defesa são questões que me dizem muito. E quando percebo de facto que o mundo hoje é muito complexo, que por vezes andamos na espuma da superficialidade, nas preocupações diárias, julgo que existem momentos de reflexão, momentos de inquietação, momentos de agitação interior que têm que ser levantados. Vamos falar de ameaças e vamos falar de riscos. Como é que eu defino a diferença de uma ameaça e um risco? O risco acontece e não tem vontade própria. Há um risco de uma tempestade, há um risco de um meteorito, há um risco de um acontecimento não voluntário do homem. A ameaça tem sempre uma intenção. É causada, alguém quer fazer mal, alguém quer construir, alguém transforma um risco numa ameaça através da sua intenção de o fazer. Por isso dividi em ameaças e riscos. Sendo que também dentro delas há as ameaças tangíveis e as intangíveis. As ameaças diretas são aquelas que nós sentimos diretamente contra nós, em termos de país. As ameaças indiretas são aquelas que nós chamamos de spillover effects, ou seja, um Estado frágil, um Estado fragilizado, algo que está a acontecer nas minhas cercanias e que vai-me afetar de forma indelével, ou seja, vai-me tocar. Depois tem, no âmbito dos riscos, aquilo que eu considero os riscos tangíveis. Eu sei que há alterações climáticas, já vamos falar à frente, eu sei que existem riscos sistémicos, eu sei que existe seca. Portanto, é tangível, eu consigo medir. Posso não conseguir medir as consequências, mas consigo medir os seus efeitos. E depois tenho aqueles que são intangíveis, que nós sabemos que está a acontecer qualquer coisa dentro da sociedade onde vivemos, mas não conseguimos mensurar. Que eu vou falar à frente, xenofobias, memória, vertigem do tempo, por aí fora. E como não sabemos onde estão os riscos e as ameaças, explica o Brigadeiro-General José Feliciano, fala-se em penumbra securitária. De resto, o tema da conferência.
as pessoas ficaram preocupadas e o que eu tive que encerrar a conferência foi com mensagens de esperança. Mensagem de esperança que o homem sempre teve a sabedoria ao longo da história de ir resolvendo os problemas que foi criando. Acredito que assim vai acontecer no futuro. Portanto, é possível ter esperança com todo aquele cenário negro que foi aqui falado? Como eu digo, às vezes, para me confortar, penso na peste negra da Idade Média, que 1/3 dos europeus perderam a vida. O mundo continuou. Espero que não cheguemos a pontos dessa dimensão. De facto, os perigos são imensos, as ameaças, os riscos, as tais intenções, e por isso nós chamamos penumbra securitária, porque é uma penumbra. Portanto, nós não sabemos onde é que estão esses riscos, essas ameaças, essas intenções, mas temos de estar preocupados com elas, não assustados. Fazem parte da nossa vida. Fazendo parte da nossa vida, temos que os controlar. E isso diz respeito, como eu disse no final da conferência, diz respeito a todos nós. Este evento inseriu-se no programa das comemorações militares que juntaram o comando das Forças Terrestres, a Zona Militar dos Açores e o Regimento de Guarnição número 1, com atividades de natureza militar, cultural e desportiva, realizadas de 15 a 23 de julho na cidade de Angra do Heroísmo. A importância das Forças Armadas e as questões de segurança e defesa em destaque no programa de hoje. Marcamos encontro para amanhã no canal do Costume. Fique bem.